sabe? Isso ajuda. Tá aqui, eu marquei. É 26, 5. Dá uma olhada. Eu vou ler do verso 2, porque assim fica mais fácil. Aquela mentira de Abraão lá, como ele vai e mente lá. Está tratando de Isaac. E pareceu que o Senhor disse: não desça ao Egito, não habita na terra que eu te disser, verifica essa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, falando com Isaac. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão medidas todas as nações da terra. Aí agora vem, baseado em que Deus está reafirmando o pacto com Isaac. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandato. Olha o que não parece que Abraão não tinha lei, né? Dá uma olhada. E os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis no plural. Percebe? Todas elas. Interessante, não? Mas havia, Deus estabeleceu um código de leis a Abraão? Parece que não, né? Entretanto, tudo que Deus falou e ele obedeceu era baseado não numa lei escrita no código, mas na vontade, na essência da ideia de Deus, que não pode ser mudada, que não pode ser alterada, tá certo? Que não pode ser omitida, não pode ser acrescentada. Não pode ser acrescentada. E aí Deus considerou a obediência a tudo que ele disse. Abraão, oferece o teu filho. Foi. Abraão, sai da tua terra. Ele saiu. Não é assim. De repente pareceu mal aos olhos de Abraão, Sara expulsar Agar como Ismael. Deus disse: não, Sara está certa dessa vez. Faça isso. Eu vou abençoar esse moço. E ele retocou? Percebeu? Agora que Deus está dizendo para o filho dele. Se você for observar aqui, Abraão aqui era vivo. Abraão tinha morrido, né? No capítulo 25, Abraão superou. E morreu boa velhice, farto, né? Viveu 175 anos. Deus está dizendo para o filho dele agora. Está dizendo: olha, seu pai, ele guardou meu mandato, meus preceitos, meus estatutos e minhas. Eu fiquei com esse negócio aqui. Aí quando a gente vai estudar a lei, a gente vai perceber que alguns artigos eram do Código de Amuralha, que foi o rei que foi mais justo, mais ético e de uma moralidade de alto padrão para a época. Ele instituiu um código que protegia o feto, era contra o aborto, protegia a mulher grávida. Se o sujeito roubasse, tinha que devolver. Se o sujeito abrisse uma cova, tinha que ser jogado dela. Enfim, tudo mal que a pessoa fizesse, tudo que semeasse de ruim, colhia. Esse código é interessante. Para aquela época, era um alto padrão. Agora, Deus nunca se deixou sem testemunho. E Deus sempre teve pessoas que ele pôde contar com elas. Muito bem, deixa eu agora entrar na nossa lição de novo. Muito bem, ficou explicado por que um dia você se encontra ele, como é que fica? É filho de Sealtiel ou filho de Pedaías? Geneticamente, biologicamente, filho de Pedaías. Tá? Mas por causa da lei do Leviato, a descendência de Sealtiel não poderia ficar com o nome apagado. Ele não poderia ficar sem descendência. Então, Zorobabel. E esse moço é interessante, moço. Mas vou deixar para tratar o assunto, o restante, um pouco depois. Deixa eu só mostrar um fato interessante que eu até fiz na minha própria vídeo. As notas que eu já tenho feitas. Eu queria passar aos irmãos. Fiz aqui um esboço. Eu achei interessante. Ageu, Zorobabel, e Josué. Esse quadro aqui, ele é bom, mas ele fica solto, fica ruim da gente. Ageu significa festivo. Zorobabel, semeado ou nascido. Mas eu vou ficar com semeado, o hebraico dá essa ideia. Na Babilônia.
Eu achei interessante esses 3 nomes porque não dá para eu colocar aqui na frente, tá? Mas eu vou fazer como se desse extensão do que eu preciso. Salmo 126, 5 e 6. O que eu vou colocar daqui para frente, não dá porque o espaço é pouco, tá? Eu vou fazer aqui. Os irmãos vão entender que eu estou dando continuidade ao Salmo 126. Olha o que você vê: festivo, semeado na Babilônia, salvação de Jeová. Isso tem um segredo interessante, porque o avô de Zorobabel, o Jeconias, ele recebeu uma maldição. Abra aí Jeremias capítulo 22, verso 24. Parece que é 28 a 30. Vou lendo enquanto eu vou dar continuidade a Acharam Jeremias 22, 24? Acharam ou não acharam? Então, por favor. 24 a 30, parece. Se a memória não estiver me enganando, eu marquei a outra, não sei onde está agora. Pode ver. 22, 24 a 30. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Jeú, e a mim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, e eu daria e arrancaria, e dele entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste e dali morrereis, mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para lhe tornarem a era, não tornarão. É, pois, este homem, Conias, um fio vaso quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada, porque a razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhece. 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Do 30. Assim diz o Senhor: escreverei que este homem está privado dos seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Agora vamos lá, bem rápido para eu concluir essa parte. Lucas capítulo 1. Lê o verso 23 do capítulo 2. Já leu e depois Lucas 1, 32 e 16. Só isso. Não, primeiro Ageu 3, 2, 23. 2, 22. Isso, vamos comparar isso. Ele farei o trono dos reinos, e destruirei as forças dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados deles cairão, cada um pela espada do seu irmão. E agora, Lucas. Agora Lucas 1, 32 e 33. Lucas 1, 32 E 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai,
versículo 3, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Muito bem, o que acabamos de montar? Dá uma olhada. Deus está festejando o povo que foi semeado na Babilônia, na Zorobabel, mesmo não sendo ele, sabe, o filho legítimo do céu, que é o somente um filho legal, mas Deus escolhe, porque Deus sempre escolhe as pessoas que sempre são preferidas, sempre passam mais dificuldade. Pode observar. É escolhido Jacó, um homem liso, para aquela época era um padrão sem graça. Um homem peludo, barbudo, era um sujeito mais com estigma de mágica, mais de espada. Um homem liso assim dava uma ideia, tanto. Então, mas Deus escolhe, meu irmão, para que o maior o sirva. Não é uma coisa extraordinária? Deus ele não vai pela aparência, vai ter que escolher Davi, perto do Eliabe, o pastor que estava nos pregando isso, o nome Eliabe. Ele estava levantando a estigma que o nome de Eliabe veio, que o Eliabe foi rejeitado, né? Sabe, segurança de outros lados, assim por diante. Então Deus escolhe ser Eliabe. E religiosamente, pode ver, olha, o governo civil e agora a liderança religiosa. Jeová está dizendo que ele é a salvação. Muito bem, eu peguei isso baseado no Salmo 126, 5 e 6, que o que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, sem dúvida, trazendo consigo seus molhos. Então eles foram, mas quando eles voltam, Deus está dizendo isso através dessas três pessoas, porque os nomes eram significativos. Os nomes em si já eram mensagens. O que Deus está dizendo? O teu avô, 1, 2, 3, 4 gerações atrás, não é? Não é assim? Tem 3 gerações, né? Mas agora seria 4 dele. O teu avô foi amaldiçoado. Todo estava em Jeremias. Esse Joaquim é uma troca de letras, ele é Jeconias. Tá certo? Ele é o Jeconias de Mateus 1:12 que eu li para vocês. Lembra que lá atrás eu já li Mateus 1:12? Então Deus está dizendo, a maldição que eu disse, que se ele fosse um anel, sabe, de selar, não da mão esquerda do casal, porque Deus não é homem, Deus é espírito, mas da mão, não é da mão direita, que era sendo que batia no lugar que a pessoa falava como rei, e a assinatura não era igual, era, entende? Ficava marcado no couro, no barro, enfim, havia lá uma marca que era sinal de inviolabilidade. Deus está quebrando a maldição através de Zorobabel. Percebe? Em Judá é um homem amaldiçoado. Seu neto, ele vem de Babilônia, ele é semeado lá, ou nascido lá, e Deus quebra a maldição. Aí usa Ageu festivo para fazer toda essa festa, para fazer todo este cerimonial lindo. E Ageu profetiza 4 mensagens em 4 meses. Auxiliado por Zacarias, que é Jeová se lembra. Percebe? Jeová é a salvação e ele se lembra de tudo que acontece conosco, de tudo que nós passamos. Quando eu estava falando com as outras, estava contando uma história que eu tinha até esquecido, pastor. Quem foi o autor daquela desgraça lá atrás? Era no meu tempo, mas eu não esqueci. É um detalhe que a vida tem outras coisas e a gente vai enchendo a mente e termina esquecendo. Agora, falando, me lembrei de tudo, até não fui muito mal. Mas deixa eu só até aqui, só para a gente poder ver que Deus passou. Não, se esquece. Zacarias de Jeová se lembra. E ele começa a colher o fruto, irmãos, em 4 anos depois. Porque era 520 quando ele começa a profetizar. Em 516 a.C., a gente vai ler agora Esdras 5, 1 e 2 e Esdras 6, 14. Pode ver que está lá. Esses 2 homens, Ageu, o mais velho, eu quero ver que ele tinha mais de 80 anos. O texto na nota da Bíblia, você vai ter mas era para ter mais. Porque eles ficaram 70 anos no Egito, na Babilônia.